agora é mesmo para repassar as aulas que já foram nos dias anteriores, tá bom? Acho que eu bati aqui, ó, fez barulho também. Então, pensando aqui. Bom, vamos lá. Os estudos aqui, vou recapitular, tá bom? Falar, como já muitos já sabem, mas se futuramente alguém for assistir, o intuito é mesmo, sim, combater as coisas erradas que algumas igrejas elas fomentam, e no intuito de ensinar aquilo que é correto, sem muito bater diretamente, mas trazer entendimento daquilo que a palavra de Deus nos fala. E eu acho que já seria o suficiente para que a gente possa ter um certo entendimento na questão de que a igreja anterior que nós fazíamos parte, a gente temos um entendimento que os erros dela, sem muito bater de frente. Você viu? Espero que esteja saindo o som dessa vez. Bom, o primeiro assunto que a gente tratou na aula passada foi a questão de presbíteros. Na verdade, o capítulo que eu... beleza, então. Eu separei por capítulos, depois por temas, e o que eu vou falar agora é o capítulo 1, que seria os oficiais da igreja. O primeiro título seria a questão do presbitério, e vocês prestem atenção ali, aqui. Que é a questão do presbitério. E eu vou trazer que existem, tipo, certas qualificações que o presbítero tem que ter. Na verdade, o presbítero eu não sei se eu pulo aula, eu falo uma coisa, mas existe um mecanismo para ser levantada a presbítero. Então, vamos lá. Vamos começar, então, pelas qualificações. A primeira seria a qualificação. Eu fico pensando aqui, fico falando que eu já falei várias vezes essa coisa, então às vezes me dá uma bugada no sistema aqui, que eu não quero me tornar repetitivo, mas eu esqueço que as outras aulas não consegui gravar. Mas vamos ver, vamos lá. Eu vou conseguir me concentrar aqui. Então, vou começar por partes. Então, a primeira parte seria as qualificações dos presbíteros. Para você levantar um presbítero, existem certos perfis que a pessoa tem que ter. Embora, quando a gente começar a verificar aqui as qualificações, a gente vai ver que é uma qualificação que todos nós, como cristãos, temos que ter. Cristãos ou cristãs? Cristãos, eu acho. Então, enfim. Só que a parte do presbítero é não digamos uma obrigação, mas tem que ser visível essas qualificações para que ele possa ser eleito ou ele possa almejar esse cargo. É um cargo que as lideranças ou as seitas elas utilizam, acho que em grande maioria elas utilizam da liderança para poder disseminar todo tipo de heresia. Então é um assunto que tem que ser tratado e as pessoas têm que entender o motivo e
se realmente aquela pessoa que está à frente, ela realmente ela está de acordo com aquilo que a palavra de Deus fala, ou se realmente, ou se ela está somente para poder aguçar nosso ego, tá, joia? Então, a gente vai iniciar, e eu separei aqui por partes, eu separei em 10 itens as qualificações que os presbíteros eles têm que ter. A primeira seria ser irrepreensível, modesto, temperado e sóbrio. Essas qualificações, desculpa, eu estou pulando aqui, mas eu vou me concentrar ainda, eu vou conseguir me ater, porque eu também não li, não dei uma lida na aula aqui, eu só entrei porque eu achei que ia dar errado. Aí eu vi que deu certo e falei, então vamos embora. Então, vamos continuar gravando aqui. Eu precisava ler antes e depois para poder me concentrar melhor. Mas já que foi assim, então vamos assim. E as qualificações, existe um texto base, tá bom? Que é a 1 Timóteo. Existem outros, tá bom? Mas eu vou usar ele como base o Timóteo. Depois, conforme vai passando os estudos, eu vou apresentando outros textos que vão falar sobre o presbitério. Mas eu vou trazer ele como texto base, 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 7. Ele vai trazer as qualificações que um presbítero ele tem que ter. A primeira, como eu já disse, né, eu dividi em 10, deixa eu só confirmar se é em 10 mesmo. Em 10. E a primeira é ser irrepreensível, modesto, temperante e sóbrio. Ele tem que estar demonstrando Não é que eu TDAH, é que realmente eu não confiava que ia dar certo. E aí eu nem li a apostila, aí eu fico pensando nas aulas anteriores e fico me atrapalhando aqui. Mas vai dar certo. E vai ter que ser gravado assim, porque você sabe que tudo deu errado nas gravações, né, anteriores. Então, mas agora vai dar certo. Então, pois bem, ele tem que ser irrepreensível, modesto, temperante e sóbrio, demonstrando assim um caráter piedoso, respeitando, amando bem, sendo justo com as pessoas, tá bom? Essa eu acho que é um pouco mais fácil de associar. O item 2 seria ser esposa de uma só mulher. Eu entendo que ser esposa de uma só mulher é uma pessoa que não seja poligâmico, tá bom? Ele tem que ser casado com uma só esposa só. Não é porque eu digo isso porque tem lugares que não aceitam essa pessoa, mesmo que a sua esposa tenha adulterado, ele veio a casar de novo com uma outra pessoa, uma cristã, eles não aceitam ele como estando no presbitério. Então, tá bom. Mas a minha visão é que a pessoa tem que ser uma só, independente se ela casou se é o segundo casamento dela. Tá bom? Sendo um casamento de acordo com a palavra de Deus. O terceiro é ser apto para ensinar. Tem um estudo sobre isso aqui, abaixo, que eu vou trabalhar melhor, tá bom? Mas resumidamente, ele tem que manejar bem a palavra de Deus, como eu vai falar em outro versículo, 2 Timóteo, capítulo 2, 15. Ele tem que ser apto a instruir pacientemente, disciplinando com mansidão os que se opõem. Caso alguém venha a confrontá-lo, ele tem que estar apto a responder essa pessoa, tá bom? E estar apegado firmemente à mensagem da lei, da maneira como foi ensinada, ou como foi ensinado, para que seja capaz de encorajar outros pela sua doutrina e refutar os que se opõem a ela. Tá joia? O quarto item seria não dado ao vinho. Ele não pode ser apegado ao vinho, não pode, sem entrar aqui sem entrar na questão se a pessoa pode ou não beber, tá bom? Ele não pode ser dado ao vinho, a pessoa beberrona. Ele não pode ser violento, tem que ser amável, inimigo de contendas, pacífico. Não deve ser arrogante nem briguento. Ele não pode ser avarento, ele não pode ser apegado ao dinheiro, ele não pode ser ganancioso, não deve buscar lucros desonestos, ele deve cuidar do rebanho de que Deus lhe confiou com disposição e não de má vontade.
não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Eu fiquei respondendo a Aline, fiquei só pegando esses fones de ouvido de R$ 5. Aí não saiu o som nas gravações, agora eu comprei um melhorzinho. Tá bom. O não avarento, ele tem que governar bem a própria casa, tá joia? Ele tem que estar criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Por essa razão, ele tem que ser hospitaleiro. É mais um dos atributos do presbítero. Ele tá, esse hospitaleiro e governar bem, eu juntei, tá bom? Porque uma pessoa que um homem que ele é hospitaleiro, ele traz as pessoas, ele recebe, visita, ele fica vulnerável às pessoas e saberem se ele governa bem, de como ele trata a esposa, de como ele trata os filhos, tá bom? Então, por essa razão, eu coloquei que ele tem que ser hospitaleiro junto com o governar bem a sua própria casa. O item 8 seria ele não ser neófito, é um recém-convertido. Não para suceder bem que isso obedeça e incorra em condenação do diabo. Aqui tem lugares que colocam anos, né? Tá bom? 1 ano você já pode concorrer ao presbitério. Eu acredito que não seja uma opção boa. Mas, né, cada igreja tem o seu governo e eles decidem, né? Eu não acredito que seja porque tem muita gente que demora para amadurecer. Tem gente de 10 anos que é neófito ainda. 10 anos de igreja e é neófito ainda. Por essa razão que eu não acredito. A pessoa tem que existir uma certa diferença nisso aí. Tem que ser bem avaliado. O 9º item, ele ter um bom testemunho, ter uma reputação boa perante os de fora, tá bom? E aqui nós finalizamos quanto a qualificações do presbítero com o 10º item, que é interceder pelas ovelhas. Ele tem que interceder em oração aos enfermos, ele tem que orar como Jesus nos ensinou sobre o Pai Nosso. E aqui uma frase interessante de Pedro, que ele fala que ele clamou, na verdade, né, aos presbíteros dizendo assim: o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas por espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis inacessível coroa da glória. Aqui a gente finaliza as qualificações, sem muita explicação, porque eu queria ser rápido. E agora estou com vontade de ir ao banheiro, fazer número 1. Tá bom? Porque eu não me preparei. Mas eu vou acabar com essa gravação aqui. E se quem tiver dúvida, vai lá no grupo e pergunte para mim. O segundo item, não, o segundo título, que é o pastorado feminino. Resumidamente, eu creio que a mulher, a única restrição para a mulher seria ela liderar uma igreja. O restante das restrições eu não vejo argumento bíblico para isso. Tá joia?
assim, claro, respeitando todos os governos de igreja e todos aqueles métodos que é utilizado para que não venha trazer a imagem de que aquela igreja ela aceita um pastorado feminino. Eu não creio que seja uma ideia boa falar que é uma pastora, mas eu também não vejo argumento bíblico para não deixar a pessoa pregar, por exemplo, tá bom? Mas aí cada governo de igreja que decida como que vai administrar isso aí. Mas em todo caso, eu vou aqui apresentar para vocês que no Antigo Testamento já houveram situações que as mulheres elas tiveram que assumir uma certa liderança, como todos bem conhecem, que é a questão de Débora, que ela assume a liderança de uma batalha. Não sei se posso dizer que é uma batalha, eu acredito que seja uma das batalhas que eles enfrentavam. Ela liderou essa campanha, e ela liderou militarmente, e ela já liderava como juíza civilmente. E Hulda também, ela foi uma profetisa, ela profetizava. E tem outras partes que vai mostrar outras mulheres também profetizando, o que eram consideradas profetisa. A questão é que no Velho Testamento não aponta elas liderando a parte espiritual. Tá? Elas não falavam e elas nem escreveram, né? Nenhum livro, ou foi apontado elas falando: eis que te digo, eis que Deus manda te dizer, como era comumente alguns profetas, homens, falando, tá bom? E, como eu bem disse, a Débora, ela liderou civilmente e militarmente, mas ela não foi líder sacerdotal, tá bom? Vindo para o Novo Testamento, a gente vai encontrar o mesmo cenário. Não existe a imagem, ou não é apontado a mulher como líder de nenhuma congregação, podemos dizer, ou sinagogas. A única hora que a mulher vai poder liderar seria quando ela tivesse entre outras mulheres, e aquela mais experiente, ou digo, a anciã, ela vai administrar uma palestra, algum sermão do tipo, tá bom? Vindo assim, com tudo, sem prolongar demais, eu queria ler uma parte que é de Coríntios, que é 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34 e 36, vai falar assim: conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Então aqui Paulo, ele trata aquilo que a gente pode entender, que algumas igrejas entendem, que seria calar a mulher de vez, de tudo, ela não poder falar nada. E algumas igrejas são bem mais radicais quanto isso aqui. E não faz muito sentido quando a gente faz a leitura completa da carta aos Coríntios, do primeiros Coríntios, quando Paulo vem trazendo
quando ele traz um versículo bem famoso para nós, entre nós aqui, que é o versículo capítulo 11, que é a questão do véu, que ela teria que estar com a cabeça coberta para que ela possa orar ou profetizar. Então, para orar ou profetizar, ela precisa abrir a boca, ou até mesmo para clamar a Deus, ou para falar, ou cantar louvores a Deus, como é uma ordenança também a todos os crentes. Então, não faz muito sentido, mas faz sentido quando ele está falando sobre liderança. Quando a gente faz uma leitura do contexto da carta aos Coríntios, você entende que o que Paulo trata aqui seria a liderança da igreja, ou a liderança, estar sob liderança de um homem. Não faria muito sentido também o próprio versículo que eu li. Ele vai falar que as mulheres que quiserem saber alguma coisa, ela teria que indagar o seu próprio marido. Também não faz sentido porque existiriam as solteiras, então as solteiras elas não indagariam, não falariam nada, né? Então, esse calado aqui não é um calado em porcentagem 100%. E sim em questões de liderança, em questões de você liderar um grupo. Tá joia? Eu tô passando por cima, mas quem quiser apostila, tá bem detalhado aqui as passagens bíblicas. Tá bom? Da onde eu tirei essa ideia. Não surgiu da minha cabeça. Não é porque eu acho que é mulher. Só existe restrição para mulher em questões de liderança. Tá bom? Também não vou entrar em polêmica, que aqui algumas igrejas vão falar que elas creem também da mesma forma que a mulher, ela só não deve falar, e que se ela estiver debaixo da liderança de um homem, ela pode receber o título de pastora. Tá bom? Eu não creio que seja um caminho. Aí, cada governo de igreja que cuide da sua legislação interna. Tem um outro ponto também que vale expor, seria a questão de Marcos, capítulo 16, versículo 7, que é quando Madalena ela vê Jesus após a ressurreição de Cristo. Ela acredito que seja a primeira, acho que, se não me engano, é a primeira que ela encontra com Jesus. Então, eles falam, viu, ela foi uma mulher que se encontrou primeiro, e ele pede para que ela anuncie que Cristo ressuscitou. Então, foi pedido para ela. Também é outra coisa que não faz sentido, porque é uma coisa que é para todo mundo fazer. Todo mundo tem que anunciar essa mensagem da ressurreição de Cristo. E ela não liderou nada, ela só anunciou. Tá bom? Tem um outro ponto aqui, só vou procurar um pouquinho, que eu queria passar também. Tem outro argumento também sobre essa parte da mulher estar liderando, que é até inclusive nas qualificações de presbítero, para ser presbítero, que seria governar bem a sua casa, que é uma qualificação de líder, a qual é dito em vários textos, inclusive no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, vai falar sobre o homem ser o cabeça. Tá? A cabeça do homem é Cristo, e a cabeça da mulher é o homem. E aí trata sobre a governança da casa e sobre ser esposo de uma só mulher. São duas qualificações que só o homem pode ter. Seria governar bem a sua casa e
ser esposa de uma só mulher. Passando isso, e graças a Deus ninguém vai levantar polêmica nenhuma, porque eu estou quase só aqui. Tem um pessoalzinho que entrou, mas já mandou um oi e foi embora. E eu finalizo aqui com a eleição de presbíteros. Eu creio que o presbítero ele tem que ser eleito, dadas as qualificações. A igreja tem que entender as qualificações do presbítero, tem que entender que ele confere com todas as qualificações. Dado isso, a igreja, em comum acordo não, mas em comum comunhão, porque eu creio também que o Espírito Santo, ele guia no versículo 1 de Timóteo, que vai tratar sobre as qualificações, fala se você deseja o episcopado, boa coisa é. Só que existe aquilo que ele deseja e aquilo que a igreja também deseja. Ou aquilo que ele deseja ou que a igreja vai aceitá-lo também. Então, eu creio que isso tudo tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Existem várias passagens bíblicas que vão tratar sobre a eleição. Eu queria conversar com vocês sobre elas aqui. A primeira seria em Atos 14, versículo 23, que vai falar que em cada igreja a eleição de presbíteros, depois orar com jejum e... Nossa, eu tive tudo errado. Mas é isso aí. Ou eu escrevi, coloquei errado aqui. Eu vou pegar aqui e vou procurar na internet como está escrito. Acho que na minha apostila eu coloquei errado. Tá, vou ler para a NVI. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado. Eles os ordenaram ao Senhor em que haviam confiado. Tá bom? Aqui, em cada igreja, a eleição de presbíteros elas foram feitas por Paulo e Barnabé, aqueles designados. Tá bom? Em outra passagem, em 2 Coríntios, vou até procurar na internet. Segunda Coríntios. Vou confiar que está escrito certo. Vai ter outra passagem que fala assim: e não só isso, mas foi também eleitos pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade. Então você vê que existe uma confirmação da igreja em questão de eleição, ou em questão de você se levantar um presbítero. Um presbítero ele não pode ser levantado porque um grupo de homens separados resolveu que essa pessoa seria um nome bom. Tem que ter a confirmação da igreja. A igreja tem que aceitar aquela pessoa como presbítero. E por isso eu sou muito resistente a você chegar e trazer uma pessoa que não seja da comunidade para você levantá-la como presbítero. Eu sei que existe, então, no nosso meio reformado, muitas igrejas que fazem isso, ou até contratam pastores de outros lugares, outras localidades. Sou um pouco resistente, não que eu seja totalmente contra, né? Mas eu não acredito que seja um caminho, porque eu acredito que a igreja tem que conhecer essa pessoa no dia a dia, ela tem que visitar essa pessoa, ela tem que saber como ela trata os filhos, ela tem que pegar as qualificações ali em cima e ver se aquela pessoa ela bate. Eu não digo ser perfeitamente aquilo, porque senão estaríamos tratando com religiosos, pessoas que vão focar em cumprir aquilo que está escrito e esquecer o coração, que vai estar cheio de pecado, com certeza.
Um exemplo seria você ter um bom testemunho. Tem muitas pessoas que você for na... eu não lembro de cabeça ninguém da minha parte quem que seria contra aquilo que eu sou, né? Mas pode ser que só do fato de você ser crente, a pessoa te detesta ou ela te traz um... Ah, todo crente é corrupto, é ganancioso, então tem que ser bem avaliado. Então, nada como avaliar estando perto da pessoa, né? Conhecendo a pessoa. Tá joia? E isso são os 3 títulos que eu queria comentar com vocês, porque foi o que eu falei na aula passada. Tá bom? Eu espero que tenha sido claro, porque foi bem de supetão. Eu simplesmente tive a ideia de fazer a live, meu canal aceitou, porque eu sei que tem alguns canais que não aceitam live, o meu aceitou. Eu espero que eu consiga finalizar isso aqui. Eu queria cortar o começo, mas não tem muita... Eu acho que eu não vou passar vergonha. Eu acho que eu não fiz nada de errado na frente das câmeras. Tá bom, meus irmãos? Eu espero que tenha sido proveitoso. E eu espero que tenha filmado, eu espero que tenha gravado meu áudio. Eu espero que tenha dado certo. Ó, esse estudo eu fiz em 1 hora. Mais de 1 hora. E hoje eu consegui fazer em 25 minutos, porque eu tô calculando com o tempo que eu não tava falando. Então, me perdoa se ficou faltando alguma coisa. E no grupo do WhatsApp, vocês podem mandar as perguntas lá, tá bom? E tô com vontade de ficar falando. Não vou falar. Vou encerrar. Tchau!